Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje nós vamos conversar sobre o combate à corrupção. Mas antes de começarmos essa conversa, esse debate, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, acionem a campainha e divulguem bastante. Vamos estabelecer esse diálogo franco entre todos nós em favor do progresso brasileiro. Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre o combate à corrupção. É um tema que é muito caro ao Brasil porque a corrupção, por vezes, parece entranhada nas nossas práticas, tanto sociais como individuais e estatais. O combate à corrupção deve ser feito pela repressão, obviamente, mas a repressão deve ser feita de acordo com as regras do Estado Democrático de Direito estabelecidas no devido processo legal. Ou seja, a repressão à corrupção deve acontecer dentro dos marcos institucionais e legais claros, transparentes, eficientes, sem arbitrariedades, sem violência, sem autoritarismo para qualquer lado. O combate à corrupção deve seguir aquilo que prescreve a lei, a Constituição e as leis nacionais. Além do que, deve seguir uma pauta de aumentar o cabedal de segurança jurídica nacional, aumentar a previsibilidade das nossas ações, das ações humanas. Mas a repressão ainda, e necessariamente seguindo os postulados do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, a repressão não é suficiente. É necessário, além da repressão, uma mudança nas práticas que tornem a corrupção inviável ou tornem ela menos atrativa. Ou seja, precisamos atuar na prevenção às práticas corruptas. E como é essa atuação na prevenção? Essa atuação se dá pela maior transparência dos gastos nos serviços públicos, pela maior desburocratização da máquina pública e pela simplificação da máquina pública. Simplificando, desburocratizando e tornando tudo transparente, as interações entre poder público e iniciativa privada vão ficar mais claros e vão tornar a corrupção muito menos atrativa, muito mais complicada, muito mais difícil. Mas para que isso seja feito, nós precisamos de reais prioridades governamentais. E vem governo, vai governo, nós vemos que essas prioridades não existem no Brasil. Ninguém quer aumentar a transparência, quer aumentar a simplificação, quer aumentar a desburocratização. Muitos fazem esses discursos que seduzem muita gente. Mas na prática, na hora, eles não realizam essas iniciativas. Então, nós, cidadãos, precisamos começar a atuar para ver se mudamos esse cenário nacional. E como podemos atuar? Bem, primeiro primando pela honestidade. Todos nós devemos primar pela honestidade. E ser honesto, atuar com honestidade exige disciplina, exige perseverança.
Nós não podemos admitir nenhum ato de corrupção, por menor que sejam. Furar uma fila, parar, atravessar fora dos lugares indicados, ultrapassar, passar a margem de velocidade, querer algum favorecimento. Nós precisamos não admitir nenhum ato de corrupção. E por isso, a inadmissibilidade tem de ser social, ou seja, nós não devemos admitir, tolerar atos de corrupção presentes na sociedade, mas também precisamos de uma autoanálise e parar de admitir a corrupção que nós mesmos fazemos algumas vezes. Aquela desonestidade que nós achamos que não é tão grave assim, que não vai causar tantos problemas. Em terceiro lugar, nós precisamos fiscalizar. Todos nós precisamos fiscalizar e ver como os contratos públicos, as iniciativas públicas, as obras públicas, os gastos públicos têm sido feitos. Nós precisamos exigir transparência dos governos, desburocratização dos processos estatais e simplificação dos trâmites burocráticos estatais. Porque muitas vezes nós vemos medidas de controle sendo usadas para facilitar a corrupção. Isso não pode ser admitido. Mas, por fim, todos nós, cidadãos, precisamos atuar com disciplina, ou seja, com honestidade, não admitindo qualquer ato de corrupção, seja interno, seja externo. E nós também necessitamos ter essa perseverança de fazer uma autoanálise constante, permanente, para saber se nós não estamos sendo muitas vezes os agentes da corrupção. E terceiro, o combate à corrupção deve levar a prioridade estatal para onde ela nunca deveria ter saído, ou seja, o cuidado com as pessoas. Nós precisamos de alteridade, olhar para as necessidades alheias. Só assim nós poderemos combater a corrupção, porque nós veremos tantas mazelas sociais, tantas dificuldades sociais, que a corrupção, além de se tornar eticamente indefensável, será estruturalmente ineficiente. O combate à corrupção, mais do que a repressão, dentro dos marcos institucionais do devido processo legal do Estado Democrático de Direito, deve ocorrer na prevenção, pela transparência, pela desburocratização, pela simplificação. E nós, cidadãos, temos papel ativo nesse processo, seja pela nossa honestidade, seja pela nossa inadmissibilidade com atos de corrupção, seja pela nossa fiscalização. Portanto, sejamos honestos, combatamos a corrupção. Muito obrigado.